Bom dia! Segunda-feira com propósito chegando por aqui. E mais uma semaninha que começa, né? Nossas atividades aí voltando ao normal. E a gente tem aí os desafios e nada melhor do que trocar ideias, falar um pouquinho, despertar consciência para que a gente consiga ter resultados melhores aí na nossa vida. Bom dia, Jaque! Bom dia, tudo, gente? Vão me dizendo se está tudo certo aí com o áudio, com o vídeo, por favor, me direcionem. Eu tô pensando aqui que eu vou ter que mudar o horário da minha live. Das 7 para 7h07, porque, gente, eu chego, eu me puxo de manhã. Mas com tudo que eu tenho para fazer, tá difícil começar às 7 horas em ponto. Bom dia, Karen. Bom dia, Claudete. Bom dia, Simone. E eu acho que eu vou ter que fazer, eu tava pensando aqui que eu tinha um pouquinho de ranço, né, com aquelas pessoas que marcavam as lives e assim, os eventos às 7h07, aqueles horários quebrados, mas eu tô chegando na conclusão que eu vou ter que fazer o mesmo. Então, gente, como vocês estão? Espero que tenham passado aí um ótimo final de semana. Hoje por aqui um friozinho, né, já trouxe um blazerzinho junto. E agora cheguei na minha sala, tá bem gostoso aqui, tirei ele, mas confesso que parece um diazinho de inverno, né? Que o sul é essa loucura, né? Muda muito a nossa temperatura durante o dia e agora estão chegando os dias aí, né? Geladinhos e a gente vai encarando. Gaúcho é forte, né? Vai se adequando ao frio, ao calor, tudo e seguimos em frente. Mas muito bem, vamos lá para nossa live então de segunda. E eu quero reforçar algumas coisas que eu sempre comento aqui, que essas lives, né, surgiram com o propósito de despertar consciência, né, sobre assuntos importantes para a nossa vida e também gerar, né, e ativar em todos que estão aqui ouvindo alguns movimentos, atitudes. Por quê? Porque saber, conhecer, o conhecimento é extremamente importante, mas é a prática que é indispensável. Vocês sabem que eu sou incansável em falar sobre isso aqui, sobre intencionalidade. Isso mudou muito a minha vida e eu espero que mude também e transforme aí a de vocês. Então, tudo que eu trago é verdades vividas por mim, seja em algum momento da minha vida, seja recente, mas eu gosto muito de olhar para o que está acontecendo aqui agora. E na semana passada, então, eu me dei conta que a minha mente já não estava funcionando muito bem, minhas emoções estavam bagunçadas e eu percebi que eu estava com muita coisa aqui, ó, acumulada aqui dentro, muita coisa rodando ao mesmo tempo e eu precisei fazer de fato um detox. E eu quero trazer também isso para vocês porque creio eu que diariamente, de tempos em tempos, todos nós chegamos num momento em que a gente começa a paralisar se a gente não fizer esse detox. Porque nós temos uma capacidade absurda, né, de armazenamento de informações, de processamento de informações, mas isso não faz bem para a nossa saúde, tá? Para a nossa qualidade de vida. Então eu tô trazendo esse tema porque de fato ele é muito relevante e ele faz com que a gente tenha uma vida mais saudável, mais satisfatória, mais realizadora, mais leve, né? Dentro daquilo que a gente institui como uma prática para nós e o que a gente determina que vai ser o caminho que a gente vai seguir na nossa vida. Então, saúde mental, gente, é um dos primeiros pontos, tá, que a gente precisa levar em consideração, seja para melhorar a nossa vida ou para mudar de vida. Não tem como fazer uma mudança de vida, uma transformação, se a gente não começar pela nossa mente. Então, eu sempre digo que é importante demais a gente entender como isso tudo aqui funciona para que a gente consiga, né, ter mais controle, no bom sentido, tá? Domínio sobre o que a gente pensa, sobre como a gente se movimenta e que isso traga aí resultados melhores para a nossa vida, certo? Dito isso, vou trazer aqui um versículo que eu gosto muito. Vocês sabem que eu gosto sempre de casar essa coisa da saúde mental com a espiritual, porque é o que eu de fato acredito, é isso que tem mudado a minha vida, né, e esses últimos anos, que eu tenho feito muitas coisas diferentes e novas, né, e que eu decidi que eu não queria mais viver da mesma maneira. Isso tem sido, assim, carro-chefe para os meus dias, né, começo com a minha espiritualidade, organizando a minha mente, e isso fez toda a diferença na minha vitalidade, na forma como eu dou conta das coisas e no quanto eu consigo sustentar.
Porque a vida não vai mudar, gente. A nossa volta é um turbilhão. Nós estamos sempre inseridos no meio de muitos desafios, de muitas necessidades de decisão. Então a gente tem que se preparar para conseguir fazer isso bem feito, minimamente bem feito. E tudo começa na mente, tá? E aí, o versículo que eu quero trazer aqui para vocês, ele mistura mente com espiritualidade, que eu gosto muito. Lá em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 5, diz o seguinte: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vou ler de novo. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vocês perceberam aqui o quanto a questão mental e a espiritual elas estão linkadas nessa pequena frase, nesse primeiro conselho bíblico que a gente tem aqui? Ele nos mostra o quanto as duas coisas, tá, estão ligadas. E olha só, por que menciona aqui da gente levar os nossos pensamentos cativos a Cristo? Ou seja, nossa mente precisa estar alinhada com a mente de Cristo. Qual é o modelo mental, tá, emocional, sabedoria, né, a qualquer nível? Qual foi a maior mente que passou por esse mundo? Foi a de Cristo. Jesus trouxe isso para nós de uma maneira impressionante, né? É óbvio que ele é fora da curva, ele é o perfeito, mas ele veio para nos ensinar onde nós temos que amarrar os nossos pensamentos. Qual é o tipo de mentalidade que vai nos levar para um outro nível de acesso, para uma qualidade de vida, uma satisfação, para de fato viver uma abundância, um desfrute maior por aqui. E esse modelo mental é o que ele veio nos apresentar. Eu acho que ele tem duas coisas que me chamam muito a atenção. Ele veio primeiramente para nos dar o direito à vida eterna, mas para que a gente chegue na vida eterna, a gente precisa ter um modelo mental de acordo com ele, que por trás tem tanta coisa boa, né? Tanta sabedoria. E eu acho que o não reter, né? E o que Cristo nos ensinava muito era justamente sobre essa limpeza, né? Ele se reservava de tempos em tempos para que ele pudesse se reorganizar internamente, falar com Deus, colocar ali os seus pedidos, seus anseios, quem sabe os seus perdões, né? Quem sabe tanta coisa que poderia acontecer ali, e ele nos deixou isso como um exemplo de vida. E que a gente possa, tá, aproveitar esse modelo que ele nos apresentou e que levou ele, enfim, né, a tantos resultados que a gente às vezes acha absurdos, né? A capacidade que ele teve em tantos momentos de lidar com as situações difíceis, né? E se sair sempre de uma maneira superior, muito sábia em relação a isso. Faz sentido aí, gente? Linkaram essas duas coisas, da saúde mental e da espiritualidade? Porque para mim isso foi uma chave que virou e que fez muita diferença realmente nos meus dias, na forma como eu faço as coisas, na forma como eu olho para as coisas. Eu não consigo mais, gente, olhar somente de uma maneira racional, olhar o meu trabalho como um trabalho, né? Eu vejo muita coisa acontecendo por trás e eu procuro olhar para essas entrelinhas, tirar os meus aprendizados, né? E colocar em prática para que eu, sim, viva melhor, tenha resultados melhores e entregue também resultados melhores para aqueles que buscam o meu trabalho, tá? Então, olha só, eu parei para refletir um pouco sobre isso porque eu recebo muitas pessoas, tá? E, em geral, nas mentorias, tá? E nos treinamentos, as pessoas vêm com uma sobrecarga absurda. E elas vêm muitas vezes no limite da humanidade delas e vivendo, assim, ó, momentos extremamente difíceis, em especial, tá? Trazendo a questão muito, assim, da ansiedade. Quanto esse peso, né, que a vida nos apresenta, né? Para viver hoje em dia no mundo, a gente tem que aprender a lidar com várias coisas. E as pessoas chegam aqui muito, muito fragilizadas em relação a isso, né? Eu já vivi isso na minha vida, muitos anos atrás, era bem doentio também para mim, já comentei aqui com vocês. E entender como a minha mente funcionava e como eu deveria organizar ela foi o que virou a chave, fez com que eu desse conta de coisas que eu nunca achei que eu fosse capaz,
né? Porque diante de uma fragilidade tão grande em coisas pequenas, da maneira como eu tinha, eu ficava pensando que tinham coisas que eu não conseguiria nunca dar conta, né? E hoje, enfim, consigo, graças, né, levar muito mais coisas mais pesadas de maneira leve, né, e satisfatória para minha vida, porque aquilo me realiza na medida em que eu vejo que as coisas avançam e que eu consigo ajudar mais pessoas. Então, o ponto-chave aqui é a gente conseguir fazer esse link da mentalidade com espiritualidade, tá? E outra, nós temos que aprender a fazer uma limpeza, porque o detox é isso, é a gente selecionar o que a gente põe para dentro e também eliminar aquilo que não está nos fazendo bem. Isso é muito fácil a gente olhar para a alimentação, né? A alimentação que a gente faz, né? A gente sabe escolher os alimentos, só que nós temos que lembrar que em todo momento a gente está alimentando a nossa mente e a gente esquece disso. A gente alimenta as nossas emoções e alimenta a nossa mente também com tudo aquilo que a gente consome e que não é às vezes físico, tá? Nem sempre é físico, às vezes é. Estar em um ambiente que às vezes é meio tóxico nos adoece. Isso tem um ambiente físico, a gente consegue ver, mas e quanta coisa a gente faz só no virtual, quanta coisa a gente faz só aqui dentro, né? Imaginando coisas ruins, coisas difíceis, prevendo tragédias que nunca vão acontecer na nossa vida. Quem é que aí já fez isso? De prever coisas muito difíceis, muito ruins, né? E isso não passar de um mero pensamento, né? Que limita, que nos prende, que nos torna às vezes refém, né? De um sofrimento inexistente. Gente, nós temos uma capacidade muito grande dentro de nós, ou de nós nos tornarmos saudáveis por nós mesmos ou doentes por nós mesmos. E é sobre isso que eu tô falando aqui. Então, esse detox, ele começa por olhar por onde a gente vem passando, o que a gente tá jogando aqui para dentro e que a gente vem dando comandos, tá? Que ficam aqui e que, sim, limitam muito, tá? O nosso entorno. Da mesma maneira que a gente tem nos alimentado com coisas que são boas, gente, é provado, a neurociência explica isso. A gente tem uma mente que é assim, ó, um gruda, é um velcro com aquilo que é ruim, que é difícil, que foi traumático, que foi sofrido. A gente tem essa dificuldade porque a nossa mente ela se prende muito fácil ao negativo e não tem como automaticamente a mente fazer esse desvínculo sozinho. A gente precisa ter intenção, a gente precisa ter atitude, a gente tem que ter ação em relação a isso. E sabendo que a mente é o controle de tudo, cabe a nós aqui nos dedicarmos a cada vez mais cuidarmos da nossa saúde mental. A minha proposta para essa semana é que a gente possa trabalhar em cima desse detox, tá? Eu acho absurdo, gente, você sabe, eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências e procuro trazer muito do meu dia a dia mesmo aqui, porque para mim isso faz muito sentido. Olha só, na semana passada, acho que começou a segunda, enfim, eu tava com uma semana bem cheia e várias coisas bem difíceis de lidar, né? Eu acabo não compartilhando tanto aqui na rede social, mas a minha rotina é bem diversa, ela é dinâmica, né? Ela é puxada, porque além de ter os treinamentos, além de ter a parte das mentorias, eu ainda tenho mais a empresa, né? Que é do ramo de contabilidade e consultoria, e isso demanda muitas decisões dentro das empresas. Então, isso também, gente, pesa. Fora de cuidar da minha empresa, né, que eu tenho parte nisso também, eu ajudo a cuidar de outras, eu ajudo a cuidar das pessoas que estão nas outras empresas. Então, isso me demanda muito da minha mente. E eu percebi na segunda que, enfim, a segunda foi super cheia e eu terminei a minha segunda-feira pesada de uma maneira absurda. Minha mente era como se ela não ligasse mais as coisas, né? E eu comecei a ficar um pouco angustiada. Quando eu tenho, e aí vem o primeiro ponto, quando a gente precisa se dar conta que precisa de um detox, quando a ansiedade bate absurdamente, quando uma angústia vem, quando a gente não tá conseguindo mais ter, assim, clareza para decidir as coisas. Porque para mim, gente, o meu ponto-chave e crítico é quando eu não consigo ver uma solução para as coisas e eu estou vendo só problemas. Sabe por que eu digo isso? Porque eu não sou assim.
eu consigo ver solução em todas as coisas. Eu consigo sempre ver um algo a mais e eu compreendo que existe propósito em tudo aquilo que acontece à nossa volta e nada está vindo diretamente para o mal, mas para que a gente também aprenda, para que a gente se lapide, para que a gente lide melhor com as situações e cresça diante de tudo isso com os nossos aprendizados. Mas o meu ponto chave é que se eu estiver começando a ver dificuldade extrema em algo e eu não tô vendo saída, eu travei. Eu tô sobrecarregada. Eu já sei que a minha mente chegou no limite, eu preciso fazer o meu detox, eu preciso fazer a minha limpeza, eu preciso me reorganizar. Não sei como é para vocês, mas esse é o primeiro ponto. Vocês precisam identificar qual é que é o sinal, tá? Aí na vida de vocês, do jeito que vocês funcionam, que diz assim, opa, encheu o copo. Tá na hora de descartar um pouco, de reorganizar e de repensar. Para mim é isso. Então, assim, não tem nada mais crítico e mais, assim, é inclusive frustrante para mim quando eu não tô conseguindo ver uma saída, quando eu não tô vendo um próximo passo diante de uma situação. Porque elas sempre existem, gente, mas a nossa condição mental é que vai nos dizer se a gente vai conseguir ver ou não. Tem pessoas, e isso é um bom comparativo, tem pessoas vivendo coisas muito mais difíceis que nós e conseguindo estar positivo diante daquilo e buscando solução, se mantendo em movimento. Quando uma coisa nos trava, impede que a gente venha agir, que a gente venha falar as coisas que a gente está vendo, que a gente está percebendo, gente, isso é um sinal de que a gente precisa fazer alguma coisa por nós mesmos. Ninguém consegue de fora, gente, por mais que as pessoas percebam, tá? Que nós estamos um pouco diferente, elas não estão sentindo o que a gente sente aqui dentro. Então, ninguém melhor do que nós mesmos para dar os passos necessários na nossa melhoria, no nosso autocontrole. Então, esse é o primeiro ponto. Identifiquem aí, durante essa semana, qual é o momento crítico de vocês, quais são os sinais que mostram, tá? Que vocês precisam de um detox mental, que vocês estão com sobrecarga, que vocês já estão precisando olhar para isso e, enfim, fazer alguma coisa. Esse é o primeiro ponto, que se nós não tivermos consciência, nós não mudamos nada, tá? Se a gente não fizer essa investigação, vamos mudar o quê, gente? Nós só temos controle sobre aquilo que nós de fato estamos vendo, tá? E isso é muito importante. Então, um pensamento, gente, que às vezes a gente não confronta, tá? Ele vai se tornando uma crença, tá? Então, quando a gente está nesse momento que eu falei, crítico, sobrecarga mental, já não estou conseguindo pensar certo, se eu começar a alimentar aquele pensamento, tá? Negativo, difícil, né? Aquela sentença que eu criei ali para mim mesma diante de uma situação, eu vou começar a acreditar que aquilo é verdade. E entendam, né? Eu já falei muito isso aqui, quanto mais a gente repete algo, mais o nosso cérebro entende que aquele é o melhor caminho, porque a gente está indo mais vezes por ele. Tá? Então, não permitam, tá? Que um pensamento que não é positivo, que não vem para agregar, se torne uma crença dentro de vocês, porque a desconstrução é muito mais trabalhosa, tá? Então, a gente tem que evitar gravar aquilo que não nos favorece para que a gente tenha menos trabalho depois e uma vida muito mais tranquila, tá? Existe uma necessidade, tá? Quando eu falo em intencionalidade, existe uma necessidade de nós governarmos sobre a nossa mente, tá? É literalmente isso. A gente precisa governar a nossa mente, a gente precisa ter voz de comando sobre ela. A gente precisa determinar o que a gente quer que ela faça. Por quê? Porque se a gente deixar a nossa volta, o sistema todo do mundo, ele é conduzido para governar a nossa mente, tá? Ele é todo criado e construído para isso. Se nós não nos colocarmos à frente de nós mesmos e decididamente, né, dizermos o que é possível ou não, gente, nós entramos na vala comum e a gente vai estar fazendo o mesmo que todo mundo está fazendo e nós vamos estar nos distraindo o tempo inteiro, porque é isso que o mundo tem oferecido para nós, distração. E distração bem atraente, né, bem bonita,
para que a gente fique ali envolvida e não cuide da nossa saúde física, não cuide das nossas emoções, não faça tudo que a gente tem para fazer, vem pra gente ficar procrastinando, enrolando, achando que a gente nunca é bom o suficiente, vem ficar se comparando. E que resultado existe aí, gente? É uma tragédia, né? Tudo que acontece se a gente não tiver uma voz de governo, de comando sobre a nossa mente. É uma palavra que parece meio masculina demais, meio pesada, mas é a realidade. A gente precisa ter voz de comando, tá? E isso é sim governar nossa própria mente. Então precisamos acordar para essa verdade. Primeiro, tá? Identificar, né, qual é que é o nosso limite do copo cheio. Segundo, controle, né, comando, governo sobre a nossa mente, determinando o que de fato a gente quer. E isso começa na atividade física, isso começa na forma de se alimentar, o que eu vou falar, como eu vou lidar com as pessoas, como eu vou me vestir. Tem dias que a gente não tem nem vontade, tá, de se vestir bem. Eu vi que a Simone estava aqui antes na live e ela trabalha com essa questão toda de estilo, né, desse posicionamento. E quantas vezes, gente, escolher uma roupa adequada já é parte do nosso detox. Porque às vezes a gente tem que mudar aqui dentro. Não, mas eu já posso fazer diferente, eu posso me vestir diferente, eu posso me sentir diferente diante de uma situação. E a gente, na maneira como a gente se veste, a gente comunica muito daquilo que a gente vem buscando e daquilo que a gente quer impactar à nossa volta. E isso nos ajuda. Porque se a gente se sentir bem, tá? Da maneira como a gente está vestida já é boa parte, tá? Daquilo que a gente precisa para começar a estabelecer um padrão mental mais fortalecido. Tudo nos ajuda, gente. O que a gente veste, o que a gente come, como a gente se exercita, o que a gente lê, o que a gente escuta, tudo isso faz parte, tá? Então prestem atenção aí em todos os detalhes. A Simone comentou aqui, verdade, sempre falo, autocuidado também é saúde emocional, isso é muito verdadeiro, tá? Quantas vezes, né, gente, eu já usei muito isso, quantas vezes eu não me senti preparada para uma determinada reunião, e aí eu pensava, eu tenho que me vestir estrategicamente, porque eu tenho que me vestir de uma maneira que eu primeiro esteja me sentindo bem, que eu também não esteja me sentindo inferior, e também não quero que me pareça que seja superior, mas eu quero estar no meu lugar. Eu quero ocupar aquilo que é meu. Eu quero estar ali sendo eu mesma, porque nesse momento e neste jeito eu tenho mais poder, né? E eu tenho mais força, tá? Então tudo isso faz diferente, não é uma coisa só isolada. E não adianta, gente, ter tudo preparado aqui e não ter uma imagem, às vezes, que comunica isso. A gente mesmo, quando vai se olhar no espelho, precisa se dar conta do que a gente está comunicando a nós mesmos, entendeu? A nós mesmos. Gente, eu atendo muitas pessoas, eu falei sobre isso num treinamento que eu dei no sábado para líderes. Eu tenho muitas pessoas que não se olham no espelho, gente. Tem muitas pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Isso já mostra algo sobre a mente, sobre a mentalidade e algo que precisa ser trabalhado, tá? Então encarem a realidade, porque é justamente isso que o espelho nos faz. Encarar uma realidade, uma verdade que está sendo difícil. Sejam corajosos nesse momento, tá? Sejam corajosos e olhem para a verdade, porque a verdade é sempre o melhor caminho. E através dela a gente vai achar formas, tá? De se sobressair, de realmente fazer coisas diferentes e de vencer barreiras e quebrar barreiras que a gente tem na nossa vida e que, gente, são travas que impedem a gente de viver o nosso propósito, que impedem da gente estar nos lugares certos, tá? Preenchendo um lugar que é só nosso. Isso eu falo, né? Vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso. Toda vez que a gente não ocupa o nosso lugar no mundo, gente, não tem quem ocupe aquele lugar. Alguém pode fazer parecido e perto, mas ele não vai atingir as mesmas pessoas que nós atingiríamos. O nosso propósito faz diferença na vida de muitas pessoas. A gente veio para fazer e cumprir um papel aqui nesse mundo. Então, que a gente possa ocupar esse lugar mentalmente saudável. Nós não vamos conseguir com uma mente sobrecarregada, uma mente doente, uma mente que não tem clareza e que não tem fluidez. É sobre isso que eu estou falando aqui hoje.
tá? Não é sobre só viver melhor, só sobre ter mais tranquilidade. Não. É sobre a gente ocupar o lugar que é nosso e aonde a gente veio para de fato oferecer o que a gente carrega. E tem pessoas que só vão receber de nós. Já falei isso aqui também. E nós precisamos lembrar disso todos os dias, porque isso tem que mexer com a gente, tá? Por quê? Gente, acordar todos os dias. Nós temos muitas obrigações e muitas responsabilidades. Se isso de alguma maneira, gente, não tiver um motivo maior, como é que a gente vai sair da cama? A gente não vai sair da cama. Como é que a gente vai se vestir melhor? A gente não vai querer se vestir melhor. Como é que a gente vai querer se alimentar melhor, se cuidar? Não vai, tá? Então a gente tem que começar a desconstruir esse peso das coisas e olhar para o propósito, olhar para dentro. E tudo isso começa, gente, numa mente saudável, numa mente limpa, numa mente leve, tá? Não tem outro caminho, certo? Olha só, já passei então algumas coisas aí que nessa semana vocês precisam colocar em prática, tá? E aí, a gente precisa dar também voz de comando para pensamentos que chegam e que querem tomar conta de nós, tá? Então, a gente falou muito da percepção que a gente tem que saber qual é esse momento, né, em que a gente tem que intervir, em que a gente tem que ter uma voz de comando, tá? E a gente tem que interromper também esses pensamentos, a gente tem que sair daquele fluxo ali mental que não nos favorece, na verdade dificulta a nossa vida e nos fragiliza, tá? Então nós precisamos substituir isso, né, esses pensamentos. Eu gosto muito da escrita, vocês sabem, sempre compartilho aqui. Quando um pensamento que eu não tô gostando está sendo muito recorrente para mim, eu escrevo ele, tá? Eu escrevo e eu já contraponho ele. Eu considero ele uma mentira e do lado eu já escrevo uma verdade que vai substituir isso, porque isso trabalha a minha mente. E eu gosto, e muitas vezes, de ancorar essa frase positiva, essa coisa nova, em versículos bíblicos. Para mim isso faz muito sentido, tá? Para mim isso faz muito sentido. Eu gosto de buscar um que me lembre como Jesus pensava, o que ele trazia sobre aquele tema e aquele assunto, e eu busco trazer isso para a minha vida. Porque é justamente o versículo que eu falei no início. É levar o nosso pensamento cativo à mentalidade de Cristo. E se ele foi um ser superior, aquele que lidou da melhor maneira com tudo e que menos errou aqui, gente, quanto mais nós conseguirmos fazer como ele, melhor para a nossa vida, né? Até porque eu acredito muito no plantio e na colheita, tá? Então, eu busco fazer isso e eu busco referência bíblica. Hoje é tão fácil a gente buscar referência bíblica, a gente pode pesquisar sobre um assunto no Google, quem ainda não tem intimidade com isso, pode buscar lá. E eu trago isso para mim como uma verdade. Eu deixo num post-it, eu deixo no meu mural em casa, eu deixo aqui coladinho no meu notebook durante o meu trabalho, eu tô ali vendo, porque tem momentos que a minha mente, ela tá querendo me sabotar assim, ó, drasticamente, gente. Então, ela reforça um problema, né? Eu comentei até esses dias num treinamento que eu dei, né? Que às vezes o nosso problema, gente, ele tem CPF. A gente traz um problema e é uma pessoa, algo que aquela pessoa disse, é algo que aquela pessoa faz ou fez. E a gente internaliza aquilo e reforça, nós temos que acabar com isso, tá? Nós não podemos ter isso. Quanto antes a gente sair desse fluxo de pensamento negativo, melhor. Nem sempre nós vamos conseguir impedir que isso chegue, mas a gente tem que ser rápido, tá? E dar um comando para sair dali. E a escrita sobre uma nova verdade que a gente quer viver, algo que é um contraponto com aquilo que vem nos fragilizando, é a melhor maneira. Leia, repita, fale, internalize, pense sobre, e isso vai fazendo essa limpeza. Então tem que cuidar o que vocês botam para dentro. É principalmente isso. Porque quando a gente começa a não trazer lixo para dentro, fica muito mais fácil de manter a nossa mente equilibrada. Então esse é o primeiro filtro, gente. Cuidem o que vocês colocam para dentro. O que vocês estão alimentando a mente de vocês, tá? Mas agora no momento do detox dá trabalho. Porque a gente tem que olhar para tudo que já tem ali e separar. Como é que a gente organiza um roupeiro? Como é que a gente organiza um armário da nossa cozinha?
Não é tirando tudo que não tá mais bom e descartando, e é isso que tem que fazer na mente. Então, o detox é esse convite, para que vocês possam, em primeiro lugar, retirar coisas, tá? Que estão aí pesadas, desnecessárias, que vocês carregam às vezes uma vida inteira, tá? E também ir selecionando o que vocês vêm botando para dentro. Essas duas coisas juntas, em pouquíssimo tempo, fazem um grande resultado, tá? Então, que vocês possam, nessa semana, se dedicar nisso e cuidar do bem mais precioso que tem, que é a mente de vocês, tá? E a partir daí, todo o restante se organiza, se equilibra, né? E a gente dá conta, e a gente se supera, e a gente cresce, tá? Porque é isso que a gente busca aqui, né? Avanço, movimento, certo? Então, esse é o meu convite. Compartilhem essa live, tá? Com quem aí vocês sabem que precisa refletir sobre esse tema, fazer um detox, pessoas que vocês sabem que estão também em sofrimento, né? Por causa dessa sobrecarga do mundo, de uma situação que vivem, de um perdão não liberado, né? De um trauma do passado, enfim, tudo começa aí. O que a gente guarda tem muita referência, gente, com o que a gente já viveu. Nunca esqueçam disso, tá? E dediquem-se, compartilhem, e eu desejo uma excelente semana para vocês, tá? E que a gente possa fazer esse teminha de casa aí, ó, com muita dedicação, tá? Grande beijo e até mais!